Hoje no Está Escrito, nós estamos continuando o nosso estudo dos 10 mandamentos, estudando o 5º mandamento com os nossos convidados especiais. Eu espero que você fique conosco. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Aqui nós estamos com os nossos convidados especiais, o Dr. Alberto Tim e o pastor Levi Borelli. Muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. O Dr. Tim tem estado conosco já há várias semanas, nos ajudando, liderando o estudo dos 10 mandamentos. E o pastor Levi é o nosso convidado especial para o 5º mandamento. Pastor, para o benefício dos nossos telespectadores, nos conte um pouquinho a seu respeito. Você nasceu, onde é que está morando hoje? Ok. Hoje estou morando na Flórida, pastoreando uma igreja ali, Fort Lauderdale, mas eu já fui pastor no Brasil por mais de 20 anos, trabalhei em várias regiões ali na cidade de São Paulo, cuidando de igrejas ali, pastoreando por ali. Em algum momento trabalhei também na área administrativa da igreja, mas o maior tempo foi realmente junto com as igrejas. Que bom, né? E o pastor Borelli tem uma descendência italiana, né? E aqui em Toronto nós temos uma boa comunidade italiana, então espero que o senhor se sinta bem em casa. Sim, com certeza. Italianos se sentem bem em casa em muitos lugares. Bem, hoje é o 5º mandamento, né? Que para mim é um mandamento interessante, que aqui esse mandamento agora faz uma transição, né? O Dr. Tim tinha falado dos primeiros 4 mandamentos, lidando com o nosso relacionamento com Deus, né? E os últimos 6, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então aqui nós estamos nesse ponto de transição, né? De uma parte para outra. Verso 12, Êxodo 20, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante esse mandamento de falar de honrar o pai e a mãe. Será que existe algo na estrutura linguística aqui que seria nos ajudar a melhor entender esse mandamento, esses versículos? Ou será que se aplica apenas aos nossos pais? Não, lógico que devemos respeitar o pai e a mãe, mas será que tem uma aplicação um pouquinho mais abrangente? O que o senhor acha? Veja, aqui você vê uma transição, pelo menos na estrutura dos mandamentos, não vou dizer na estrutura linguística em si, mas pelo menos no conteúdo. Os primeiros se referem a Deus, o soberano do universo, criador e mantenedor dos céus, da terra e da vida de cada um de nós. Mas aqui nós temos aqueles que foram os nossos progenitores, aqueles que nos trouxeram à existência. Lógico que o nascimento, a vida, é um dom de Deus, mas humanamente falando, são aqueles que se tornaram as instrumentalidades de Deus no mundo para nos levar à existência. E agora, então, o texto passa para esses, nos mandamentos de caráter mais social. O primeiro deles são esses que nos deram a existência, que também merecem o respeito e consideração. Interessante que nessa transição, a primeira colocação que Deus faz é em relação às pessoas que estão mais próximas de nós. Interessante. Se os 4 primeiros mandamentos tinham relação com Deus, agora nos 6 seguintes que vão ter relação com o próximo, o primeiro é para quem está mais próximo. Dá até para a gente imaginar que na sequência dos outros 5 mandamentos, para terminar, parece que vai se distanciando um pouco mais, né? O último vai falar lá da cobiça e tudo mais, parece que já está mais longe da gente, mas o primeiro que Deus se referiu quando falou da nossa responsabilidade com o próximo é com nossos pais primeiro. Que observação interessante, Há um outro ponto também aqui que eu acho que merece destaque, é o seguinte:
embora cada mandamento tenha a sua dimensão positiva, mas cada um deles foi enunciado com uma negação. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e os que seguem também. Agora, o mandamento, o quarto do sábado, ele é enunciado positivamente. Lembra-te do dia do sábado para santificar, e assim o é esse mandamento quinto, honra o teu pai e tua mãe. Porque eu nunca tinha pensado nesse ponto, mas está certo, é interessante essa colocação. E assim. um outro elemento interessante, lógico, que há muito a se explorar nesse texto, mas Paulo, em Efésios, no início do capítulo 6 de Efésios, fala desse mandamento como o único mandamento com uma promessa. Que fala que Deus vai prolongar os teus dias na terra, Exatamente. né? Se nós obedecermos essa... Existem muitas pessoas que dizem que muitos dos problemas que existem em nossa sociedade hoje vêm da quebra, da nossa família ser desmontada, da falta de respeito que está existindo dentro do lar, né? Lógico que se eu não consigo respeitar os meus pais, como é que eu vou respeitar as autoridades, as leis do país, que, como o pastor Levi falou mais antes, estão mais distantes, né? Se eu não consigo respeitar e honrar aqueles que estão mais próximos, como é que eu vou respeitar aqueles mais distantes, né? Eu também creio que dentro do conceito desse mandamento está o conceito de respeito à pessoa de mais idade. Há um salmo na Bíblia que é chamado o clamor de um ancião. Mas antes de tocar nesse salmo, aí perto de Êxodo, no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 32, diz assim, é um texto que chama a gente para poder respeitar. Levítico 19, verso 32. Diz assim, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, o verbo te levantarás diante das cãs, respeito, né, pela pessoa mais idosa, e honrarás a presença do ancião, colocá-lo num lugar especial. Mas imediatamente no versículo, Deus apresenta, e temerás o Senhor teu Deus. As duas coisas parecem que estão ligadas. Deus considera o temor a Ele com o respeito, junto com o respeito às pessoas mais idosas. Interessante como a Bíblia mostra como nós devemos ser respeitosos e como nós devemos honrar nossos mais velhos, vamos dizer assim. É interessante que nós vivemos aqui numa sociedade, pelo menos na América do Norte, que a tendência é afastar os velhos, né? E enquanto existem estudos que indicam que em comunidades onde as pessoas vivem mais tempo, várias gerações da mesma família estão unidas, estão juntas, né? Então, é interessante que esse princípio se encaixa dentro dessa promessa que vão se prolongar os dias na vida e que nas comunidades onde eles mostram esse respeito às pessoas de mais idade, eles têm, pela ciência provado, que duram mais tempo, vivem mais tempo. A dificuldade que nós enfrentamos hoje é que nós vivemos numa sociedade de consumo e capitalista, na qual o ser humano ele é medido por sua capacidade de produção. Só que a vida é um ciclo. Nós começamos como crianças dependentes e depois voltamos a ser tão dependentes como éramos antes. Só que no momento que a produção se vai e a força, a energia, até a vitalidade vão indo, a pessoa fica relegada à margem do caminho por não ser produtiva. Então, esse mandamento é muito oportuno para a geração na qual nós estamos vivendo hoje. E mais do que nunca teríamos que restaurar isso. É exato. Acho que é um livro de Jó que fala que a sabedoria vem com a experiência de vida, né? Com certeza. Quanto mais anos, vem mais sabedoria, né? E é interessante. Mas uma pergunta. Mas respeitar os pais, respeitar os idosos, tudo bem. Mas quando os pais, a vontade dos pais ou a vontade do ancião vai contra a vontade de Deus,
Então Deus pede para nós irmos de uma maneira, mas o ancião, os pais, nós vimos respeitar, é contrário. Agora o que é que nós fazemos? É interessante que algumas pessoas, nesse caso, quando a vontade dos pais e a vontade de Deus revelada na palavra estão em tensão, ou seja, em conflito ali, optam ficar com os pais. E diz, não, mas meu pai diz isso. Eu conheço o Evangelho, conheço a mensagem bíblica, mas eu não posso vivê-la porque meus pais não permitem. Então, eu acabo honrando mais aos pais do que a Deus. Só que esse não é o princípio bíblico. Se dermos uma olhadinha lá em Mateus, o capítulo 10 e o verso 37, Mateus 10, 37, e poderíamos começar pelo 36 até, Jesus responde bem claramente qual deveria ser nossa atitude quando esse conflito se estabelece entre a vontade soberana de Deus e a dos nossos pais ou superiores. O verso 36 diz, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando existe a tensão entre a vontade de alguma autoridade humana e a vontade de Deus, a vontade de Deus sempre deve prevalecer, ela é soberana. E nós não temos o direito de colocar um ser humano acima de Deus, caso contrário, estamos transformando-o em um Deus. E aí transgredindo até mesmo, não só outros mandamentos, mas principalmente o primeiro que diz, não terás outros deuses diante de mim. Nosso compromisso com Deus é inegociável. Então, às vezes, na tentativa de honrar o pai e a mãe, nós estamos desonrando a Deus. A Deus, então. Eu queria voltar um pouquinho a tratar do sentimento do idoso, do sentimento do ancião. Mesmo porque essa colocação que o Dr. Tim fez, que é muito apropriada, a gente não precisa confundir honra com obediência. Né? O próprio Deus, que dá a sua palavra para a gente, pede que a gente honre, não que a gente obedeça a tudo que o pai e a mãe falarem. Nessa condição de diferença com a vontade de Deus, realmente a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas Deus diz para a gente honrar, né? Estimar, respeitar. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o sentimento, eu tinha mencionado o Salmo 71. Yes. E eu queria ler 3 versículos desse Salmo agora. Salmo 71, nos versículos, os versículos 9. Vamos ler os versículos 9 e o 12. Diz assim, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem forças, não me desampares. E o 12 diz, não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. O Dr. Tim falou agora há pouco sobre essa sociedade que a gente vive, que depois vai considerando que a perda da energia, a perda da produtividade vai encostando um pouco a pessoa mais idosa. Há um risco muito grande de nós irmos encostando aos poucos os idosos da nossa família, os nossos pais. Certo. E alguém mais idoso na nossa família. O clamor aqui do salmista, né, e esse é as súplicas de um ancião, esse salmo aqui, nós podemos chamá-lo assim. A súplica dele para Deus é, não me rejeites, não me desampares. E a gente podia, o que é que os idosos hoje, da casa da gente, estão sentindo? Será que eles estão sentindo rejeição? E será que eles estão sentindo desamparo? Acho que honrar o pai e a mãe tem que ver com fazê-los o tempo todo que viverem, fazer com que eles se sintam aceitos e fazer com que eles se sintam seguros, participantes da família. É importante. Poucas coisas influenciaram tanto o nosso comportamento moderno, e foi muito boa a sua colocação, como a invenção dos plásticos. A invenção dos plásticos gerou a ideologia do transitório e do descartável. Assim como nos descartamos fraldas, mamadeiras, lâminas de barbear, etc., etc., nós descartamos pessoas também.
Você é útil para mim enquanto eu posso tirar proveito de você. A hora que você precisa de mim, esqueça que eu vou procurar outra pessoa que possa me beneficiar. Isso até gerou aquilo que se chama a cultura do divórcio. Enquanto a pessoa é atrativa e eu gosto dela, tudo bem. Agora, a coisa triste é essa questão da síndrome do ancião, que se sente relegado, posto de lado. E não se esqueça que todos nós chegaremos lá se Jesus não vier em nossos dias. Então, eu posso hoje discriminar alguém, mas amanhã eu posso pagar o preço por isso. Lógico, exatamente. Muito interessante. Há algumas citações na Bíblia sobre os personagens antigos da Bíblia. Há 2 citações, pelo menos, com respeito a Abraão, uma com respeito a Davi, uma com respeito a Gideon, e a colocação que a Bíblia faz em todos eles é o seguinte: e ele viveu em ditosa velhice, ou então, e ele viveu em boa velhice. De Davi se diz que ele viveu em ditosa velhice. Então, olha, se a gente for somar as passagens que a gente viu até aqui, começando com o 5º mandamento, começando com aquela passagem de Levítico dizendo: diante das cãs te levantarás e honrarás a pessoa idosa. Diante dessa súplica do ancião e diante desse relato que algumas pessoas viveram em ditosa velhice, eu chego à conclusão que é muito importante para Deus que a gente cuide muito bem daqueles que são nossos, queridos, imediatos, e mais do que o pai e a mãe não têm, para a gente honrá-los e fazer com que a velhice deles, a idade mais final deles, seja muito especial para eles, né? Quais seriam algumas atitudes de honra, então, para os pais? Como honrar o pai e a mãe? Sabe que eu creio que tudo depende da atitude que nós tomamos. Existem culturas que têm essa característica, predominantemente, pelo menos a japonesa, quando o indivíduo tem uma certa idade, já ele é respeitado porque é tido como aquele que acumulou mais conhecimento e tudo. Enquanto que algumas nossas, o indivíduo já está ultrapassado. Nós tínhamos que resgatar alguns desses elementos importantes, né? Com certeza. Eu uma vez fiquei pensando muito sobre isso e olhando uma pessoa, olhando outra, olhando uma família, olhando outra, eu vi como é importante, como a gente poderia fazer para incluir o idoso no convívio familiar e no convívio da sociedade. Por exemplo, a gente poderia ter uma preocupação de constantemente demonstrar ao idoso amor e respeito. Não é difícil a gente ver uma família que não mostra respeito pelo pai, que já está idoso, ou pela mãe, que já está bem velhinha. E às vezes fica assim: mãe, já falei para você não fazer isso, né? E dá uma impressão de que ela se tornou totalmente criança de novo. É verdade, nós vamos ficar assim se a gente chegar lá, mas tem um jeito de lidar com isso. Eu fico imaginando que se a gente chegasse para um idoso da casa da gente e dissesse: vamos imaginar o meu pai idoso, e eu lamentavelmente não o tenho mais, mas eu tenho muita alegria de que no final da vida dele eu fiz algumas coisas para ele e por ele que hoje me dá muita alegria isso, né? Mas eu fico imaginando assim: pai, eu tenho que pintar aqui essa sala, que cor o senhor acha que a gente poderia pintar? E ele vai dar a opinião dele, aí outros dão também, mas só de pedir a opinião dele, isso já melhorou. Outra coisa, quando eu vou viajar, por que eu não posso levar meu pai, minha mãe? Eu ouvi uma vez de um escritor que disse assim: alguns, para viajar de férias, deixam o seu idoso numa clínica, mas levam o seu poodle na viagem. E aquilo me deixou tremendamente pensativo. Eu vi uma vez uma história de que o pai, o idoso já em casa, ele tremia ali com mal de Parkinson para comer e sujava um pouco a mesa. Aí, no caso, o filho disse: pai, vai lá e come numa outra mesa lá para não sujar aqui o ambiente nosso aqui. E depois passou algum tempo e ele viu o filho dele lá com um pedaço de madeira esculpindo ali alguma coisa. E aí, esse que seria, no caso, o filho,
perguntou por sua vez ao seu filho: o que você está fazendo? Não, estou preparando aqui um prato de madeira para que quando você ficar velho, poder usar isso aqui para não quebrar a nossa louça ou sujar aqui. Aí ele aprendeu a lição que todos caminhamos na mesma direção. Às vezes o que a gente reprime hoje, amanhã vai ser o nosso caminho. Eu acho que no convívio familiar também o nosso pai ou nosso avô que estiver ali conosco deve ter um lugar designado à mesa. Que é o dele. É o dele. Então, quando meu avô tinha mesa, sempre um lugar à mesa. E eles continuam sendo estimados. E eles se sentem fazendo parte da família dessa maneira. Uma outra coisa, e isso aqui a gente vê com muita frequência. Deixa o idoso participar da conversa. Nós não deixamos, porque eles vão contar sempre as mesmas histórias, vão levar sempre o mesmo tempo. E às vezes a gente chega a dizer para uma visita na frente dela: não liga muito para ele não, ele já está velhinho. Aí vem a pergunta: onde ficou honra teu pai e tua mãe? Isso não é honra, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para incluí-los e para eles participarem e continuarem se sentindo estimados. A questão da honra, para mim, é assim: é a pessoa continuar se sentindo estimada. Estimada, valorizada. Valorizada. Amada. Se eu não fizer com que o meu pai, a minha mãe, que está morando perto de mim, se sinta valorizada, se sinta estimada, eu não estou honrando. Eles têm programas agora, pelo menos aqui no Canadá, para levar tipo cachorro para junto dos velhos que não têm família, para que eles veem que esse convívio até do ancião com o cachorro ajuda. Quanto mais com os netos e bisnetos e filhos e filhas, né? Se o convívio com o cachorro ajuda, então imagine o convívio com a família. Já estamos falando do pai, tenho que agradecer ao meu pai, que foi ele que montou esse set e construiu esse set para nós. Então, já daqui vai um agradecimento ao meu pai pelo trabalho que ele fez aqui por nós aqui no nosso set. Quem honra, né? Exato. Nós temos apenas 3 minutos, mas esse mandamento tem uma aplicação além da nossa casa, do pai, da mãe, dos velhos. Será que tem uma aplicação mais wider application, uma aplicação mais larga? Com certeza. O texto aqui, ele diz: honra o teu pai e tua mãe. Esse é o sentido primário do texto. Mas em sentido secundário, ele tem uma aplicação também a todos aqueles que exercem uma devida autoridade sobre nós. No sentido de, pode ser social, seria o pai de uma sociedade, um governante, alguma pessoa. E todo esse respeito deve ser o respeito no Senhor. Em outras palavras, Deus constituiu esses líderes, nós devemos respeitá-los até o ponto que não conflite, obviamente, com a vontade de Deus. Interessante. Muito bom. Pastor Levi, se eu tenho um pensamento para encerrar... Eu tenho uma frase de um livro chamado Beneficência Social, um livro editado aí em vários lugares do mundo, que diz assim: há uma bênção no convívio dos velhos com os moços. Estes, os moços, podem iluminar o coração e a vida dos idosos. Aqueles cujos liames de vida se estão enfraquecendo necessitam o benefício do contato com a esperança e a lepidez da juventude. É um pensamento interessante hoje, nos nossos dias, já que a nossa sociedade tem a tendência de colocar os velhos com os velhos num determinado lugar. E a ideia desse livro aqui é que, se os velhos forem colocados com pessoas novas, o ânimo dos novos vai animar os velhos. E é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para se pensar nisso. Oxalá que os conselhos que os senhores deram hoje possam ser colocados em prática nos lares dos nossos telespectadores que estão nos ouvindo hoje. Pastor Levi, se eu podia orar por nós. Posso. Nosso Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado orientações tão boas para que saibamos viver bem entre nossos semelhantes e viver bem com o Senhor também. Obrigado pelas orientações de vida que o Senhor nos dá nos 10 mandamentos. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a seguir essas orientações de vida.
E de maneira especial, Senhor, que nos ajude a cada um de nós e a cada ouvinte a saber como honrar e como respeitar os anciãos, os mais velhos que estão em nossa casa. E por favor, Pai querido, cuida dos nossos idosos, para que eles tenham muita alegria de viver enquanto estiverem conosco e que sejam honrados por todos. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Espero que vocês estão gostando desses estudos dos 10 mandamentos. Muito obrigado aos nossos convidados especiais por estarem aqui conosco. Dr. Tinho, o senhor tem um pensamento para encerrar nosso programa? O Antigo Testamento termina com uma mensagem no mesmo espírito reformador de Elias para os últimos dias, antes da volta de Cristo, que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a última mensagem do Antigo Testamento é eliminar esse conflito de gerações para que tenhamos famílias unidas. Amém. Nós vamos estar cá na próxima semana. Espero que vocês estejam também. O website estaescrito.ca. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.